Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és o verdadeiro Senhor. Amém. Amém, louvado seja Deus. Os irmãos podem assentar. Peço que o Fernando nos conduza na oração de gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor. Obrigado a Deus. Deus vai na tua casa, Deus, para fazer mais de ti, vai dar a tua palavra. Deus abençoe, Deus, cada Deus, Deus, que cada esforço, Pai, Senhor, nossa casa, Deus, obrigado a ti, Pai. Abençoe eles, Deus, abençoe mais irmãos. E vai sempre estar disposto, Deus, para a tua casa, Deus, louvar a tua mão. E agradecer, Deus, sempre. Graças a Deus, amém. Bem, irmãos, vamos já abrir a palavra de Deus, 2 de Pedro, capítulo 3. A gente arranhou esse versículo na quinta-feira passada e hoje vamos vê-lo novamente. A gente está vendo a respeito do crescimento, capítulo 5 do livro, com o tema santidade. A gente viu a batalha que o cristão tem diariamente, constantemente, e agora a realidade, desse crescimento, daquele que recebeu a graça de Deus, ela é evidenciada tremendamente. A gente viu o que é esse crescimento, de como que alguém realmente que creu em Cristo, que está enraizado nele, cresce na graça, e hoje veremos as marcas desse crescimento na graça e os meios estabelecidos por Deus para que nós cresçamos em santidade. 2 de Pedro 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, Pai eterno, nós bendizemos o Senhor pela Tua graça, pelo favor do Senhor para conosco. Pai, obrigado pelo Senhor ter nos trago aqui essa noite, por desfrutarmos da graça do Senhor. E que, ó Pai, por mais que estejamos cansados do dia de trabalho, mas a nossa alma anseia pelo Senhor, Deus, aprender do Senhor e da Tua palavra. Isso é o que importa, Pai, para nós. Sabemos que, como peregrinos, dependemos inteiramente da palavra do Senhor, do auxílio do Senhor, Pai. Então, fala conosco essa noite, por meio da mesma, que possamos sair daqui edificados, Pai, pela Tua palavra, que não seja palavras ao vento, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, de forma especial, possa aplicar em nossos corações cada palavra, esse estudo dessa noite, para que possamos assim crescer na presença do Senhor. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quando você vai cuidar de uma planta, aquele que é agricultor, que trabalha com frutas, tanto com frutas quanto com verduras, aquele que nutre bem, o agricultor que nutre bem essa planta, seja qual for ela, é inevitavelmente que por causa do cuidado dessa planta, ela terá que dar fruto, ela terá que crescer. Notoriamente, se uma planta, uma fruta, qualquer árvore que está sendo cuidada por uma pessoa, por um agricultor, não desenvolve, não dá fruto, certamente há alguma coisa de errada com essa planta, que não dá fruto, que não tem crescimento, que não tem progresso. Então nós já aprendemos que aquele que cresce espiritualmente, que cresce na graça e no conhecimento do Senhor, que para isso é preciso que a sua vida esteja totalmente alicerçada, fundamentada na pessoa e na obra de Cristo. Nós aprendemos que não existe santificação sem fé em Cristo. Santidade sem fé em Cristo é legalismo, é salvação por obras. Então todas as nossas obras, toda a nossa vida de santificação diante de Deus, a nossa vida, ela está fundamentada, plantada naquilo que Cristo fez, na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, inevitável para uma pessoa que creu em Cristo, que entendeu o Evangelho, que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, não houver qualquer desenvolvimento, não houver qualquer progresso espiritual na sua caminhada cristã.
é inevitável. Assim como para uma planta que é bem cuidada, podada, né, bem aguada pelo agricultor, dará fruto, assim também é o crente. Assim também é o cristão, aquele que está fundamentado no que Cristo fez. Então nós aqui, mediante agora esses últimos 2 pontos do capítulo 5, nós vamos aprender que existem, irmãos, sinais dos quais o crescimento na graça poderá ser reconhecido, poderá ser visto, visivelmente visto, tanto na perspectiva interna, espiritual, quanto na perspectiva externa também, praticar as obras do viver diante da face de Deus. Mas como que alguém pode reconhecer que está crescendo na graça? Como que alguém pode reconhecer, né, que de fato ele está crescendo, progredindo, de que a palavra de Deus está de fato nutrindo a alma dele, está o santificando, o poldando e fazendo mais parecido com Cristo? Há nas Escrituras várias características, vários sinais da graça do Senhor na vida daqueles que foram transformados, daqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui já vamos partir para o segundo ponto, a respeito das marcas do crescimento espiritual, da graça de Deus em nossa vida. E um dos primeiros pontos pela qual alguém está crescendo em graça é a humildade crescente em seu coração. É a humildade crescendo, progredindo em seu coração. O homem cuja alma está crescendo, ele possui maior percepção da sua própria indignidade e da sua pecaminosidade. E é interessante que cada ano que passa, ele se dispõe a dizer juntamente com Jó, Abraão, Jacó, até com Paulo, né? Eu sou o principal dos pecadores. Como o próprio Jó, eu sou indigno. Ou como o próprio Abraão, eu sou pó e cinza. Ou como Davi no Salmo 22 que lemos, eu sou como verme. Então, de fato, aquele que está crescendo em graça, uma das verdadeiras marcas e evidências de que o Espírito Santo está trabalhando, de que o Espírito Santo está o edificando, é de que existe um crescimento gradual de humildade em seu coração. Ele reconhece a sua indignidade diante de Deus, ele reconhece a pecaminosidade do seu coração. Então, quanto mais um crente ele se aproxima de Deus e percebe a santidade, as perfeições de Deus, mais ele tornará sensível em relação à sua própria indignidade e imperfeição. Então, uma das características aqui mais evidentes é uma humildade crescente, quando entendemos a perfeição do Deus que servimos, da grandeza do seu caráter revelado nas Escrituras e a percepção que temos da indignidade nossa por sermos pecadores, por de fato ainda o pecado ser presente em nossas vidas, e muitas vezes, né, nos encontrarmos como o profeta Isaías e pronunciar às vezes palavras de maldição contra nós mesmos, por reconhecermos a perfeição desse Deus, como ele próprio diz no capítulo 6, né, diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e convivo com pessoas que também têm lábios impuros. Pedro tinha esse senso. Eu acho muito interessante isso em Pedro, apesar dele ser afoito, dele querer estar na frente e dizer que estava disposto a dar a vida por Cristo, e ao mesmo tempo negar com suas palavras, Pedro reconhecia quem era Cristo, a ponto dele dizer em Lucas 5,8: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então, uma das maiores evidências, irmãos, e sinais de que nós estamos crescendo na graça, de que está acontecendo esse crescimento espiritual, é a humildade crescente diante de Deus em nós. Nós não podemos, porque isso é evangelho de fariseu, alguém bater no peito e dizer que eu sou isso, aquilo, outro, e que sou bom, e que sou tudo aquilo, que na verdade não é nada. Tudo é religiosidade, tudo é farisaísmo, é hipocrisia. Porque o crente verdadeiro, que tem a graça de Deus, ele é humilde diante do Senhor. Ele facilmente reconhece. Ele é como Davi. E quando o profeta Natan foi repreendê-lo por causa do pecado a qual ele havia cometido, ele diz: eu pequei. Davi usa o termo: eu procedi muito loucamente.
Esse é o senso na alma de alguém que reconhece as perfeições de Deus e que conhece esse Deus que é santo, que não pode contemplar o mal. Primeira coisa que aprendemos aqui, com o crescimento na graça, a qual Pedro faz referência acerca do crescimento no conhecimento e também na graça de Deus, está relacionado a essa indignidade, ao reconhecimento da indignidade nossa, da pecaminosidade que ainda paira em nosso coração. E de que quanto mais próximo nos sentimos do Senhor, quanto mais próximo for a nossa comunhão com Deus, com esse Deus Santo, maior se tornará essa sensibilidade, esse senso da nossa própria indignidade e imperfeição. É impossível, irmãos, para um crente bater no peito e dizer que ele creu, porque é ele, que é ele, e é ele. Não. Tudo é para ele, por ele e por meio dele, e a glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como diz Paulo em Romanos 11, 35 e 36. Então, o primeiro sinal é que ele cresce na graça, e isso é evidente por meio da humildade crescente do seu coração. A segunda coisa que aprendemos, um outro sinal tremendo acerca do crescimento da graça, é a fé e o amor crescente do Senhor Jesus Cristo. É a fé e o amor crescentes, de forma gradual, na obra e na pessoa de Cristo. O homem que está crescendo a cada ano que passa, a cada dia, a cada mês que passa, ele encontra mais razões para descansar em Cristo. Ele encontra mais razões do porquê ele depende do Senhor Jesus Cristo. Ele entende a necessidade de conhecer, a pessoa do Senhor Jesus. E se regozija nisso cada vez mais, no fato de que ele tem um grande Salvador. Ele reconhece a sua indignidade, ele reconhece a sua incapacidade, que ele é um pecador e que ele necessita, de que ele deve amar mais e mais seu Senhor e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a sua fé, ela se agarra inteiramente naquilo que Cristo fez, na expiação, no sacrifício substitutivo de Cristo, que infunde em nós, que coloca em nós esperança. A esperança do crente está relacionada inteiramente a isso, naquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Ele é o nosso Senhor e Mestre. Ele é a quem nós o seguimos de forma integral. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o propósito da nossa existência. Ele é o motivo maior de nós o cultuarmos e adorarmos a Deus, é Cristo. Então o crente entende que sem Cristo ele não é nada, que sem Cristo ele está perdido, e de que sua fé e o seu amor nele, na sua obra, cresce gradualmente conforme ele mais conhece, mais ele se aprofunda, mais ele se relaciona com o Senhor Jesus Cristo. Então o seu amor, o amor de Cristo, o seu poder, o seu coração e suas intenções, tanto quanto os seus ofícios de sacerdote, profeta e rei, como também nosso substitutivo, intercessor, sacerdote, advogado, o médico das nossas almas, pastor e amigo, vão se desdobrando diante da alma que cresce de uma maneira indescritível. O seu prazer está em conhecer o Senhor. O seu deleite está não de gerar especulações acerca do Senhor Jesus. Não é isso. A sua motivação no tocante à fé, à vida cristã, está em servir o Senhor Jesus Cristo e fazer com que Ele seja conhecido nesse mundo mau. Então, crescer em graça está intrinsecamente ligado a conhecer a pessoa de Cristo e a depender daquilo que Ele fez, de conhecer quem é o seu Senhor, o nosso Senhor, de viver na dependência dEle, de saber que não existe outra esperança na qual possa alimentar o nosso coração, senão naquilo que Ele fez. Naquilo que Ele fez. Pedro vai dizer na primeira carta acerca disso. Ele diz que é a âncora da nossa alma, a nossa fé em Cristo. É a âncora, é a baliza da nossa fé. Cristo, Ele é o fundamento na qual a nossa fé está fundamentada, senão tudo é ilusão, senão tudo é religiosidade e conversa ao vento. Então, o cristianismo verdadeiro, as suas raízes verdadeiras estão no fato de que o crente, ele confia
ele não vive na desesperança do mundo, mas o seu coração é inflamado por essa esperança que advém de Cristo, da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, qual é a outra evidência, qual é o outro progresso que essa pessoa tem de que nós verdadeiramente estamos crescendo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Irmãos, vocês vão perceber que todos esses pontos, na qual vou fazer menção hoje, acerca das marcas do crescimento, de como que elas são evidenciadas, todas elas já foram destacadas e explicadas por Pedro em sua carta, como já temos visto no domingo à noite. Acerca daquelas virtudes, do amor a Deus, do amor ao próximo, de dar razão acerca daqueles que perguntam acerca da nossa fé, de dar testemunho, como diz no capítulo 1, por sermos conhecidos pela santidade, como Deus é santo, tornai-vos santo também. Então esse versículo, que é o que vamos trabalhar também com mais precisão no domingo à noite, não nesse, mas também no próximo, se Deus quiser, ele é basicamente o resumo de toda a carta de Pedro, de todas as duas cartas de Pedro. Está implicitamente ligado àquilo que ele já ensinou. Aquilo que ele diz no capítulo 2, para lembrar a mente de vocês, já esclarecida, porque já eram coisas que os irmãos já conheciam muito bem, eram doutrinas que para eles não eram estranhas, mas que Pedro os relembra, usa essa didática de relembrar, de trazer a memória, para que eles possam saber o motivo, com precisão, as implicações que essa fé, que essa graça é causada em nós por meio de Cristo. Então o terceiro ponto aqui, uma marca do crescimento na graça, é uma santidade de vida nas conversações também maduras. Um crente maduro, o homem cuja alma está crescendo, ele adquire um maior domínio sobre o pecado. Isso é notório em alguém que vivia na impiedade, em alguém que vivia segundo o seu pecado. Ele consegue gradualmente, até de certa forma pequena, mas consegue um domínio sobre o seu pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. É sempre, irmãos, mais vigilante sobre a sua própria conduta do que quanto a dos outros. Alguém que, nas suas conversações, alguém que está crescendo e amadurecendo na fé. Quando a Bíblia fala de maturidade, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? A primeira coisa que vem à minha mente é um fruto, uma manga, uma goiaba madura. O que a gente faz com a madura? Por que ela está madura? Ela está boa para se comer, não é isso? Então, a maturidade está intrinsecamente ligada a isso, já é o tempo, Então é quando a pessoa já tem maturidade, já tem postura, ela já reconhece, ela já tem uma outra envergadura do que quando no princípio ela era verde, ela ainda não era proveitosa. A maturidade então é isso. E o crescimento na graça, irmãos, está implicitamente ligado a isso. As nossas conversações, elas são maduras. Elas não são mais efetuadas, realizadas como nós fazíamos outrora. Paulo diz que nós vivíamos nas más conversações, falando palavras torpes da vossa boca. Aquilo que vinha em nosso coração, nós quando não conhecíamos a Cristo, nós falávamos, não é isso? Conduzidos pelo pecado. Mas o homem a qual a sua alma está crescendo na graça é diferente. Ele consegue, pelo poder do Espírito Santo, uma virtude, uma graça dada por Deus, na qual ele passa, mês após mês, ano após ano, a ter um domínio sobre o seu próprio pecado, tornando-se mais vigilante quanto à sua conduta. Em cada aspecto da sua vida, ele vai procurar, de alguma forma, moldar a sua vida aquilo que ele aprende na palavra de Deus, naquilo que ele é instruído nas Escrituras. E esse homem, irmãos, que está crescendo nessa maturidade em suas conversações, é aquele que mais se esforça a ser conformado à imagem de Cristo em todas as coisas que o seguem, tanto como seu exemplo pessoal, como aquilo que ele, naquele a quem ele confia, no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele esquece aquelas coisas que para trás ficam e marcha para as que estão adiante, fazendo como Paulo diz em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13. Paulo diz que
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu continuo prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele se tornará mais alto no progresso. Haverá um avanço, haverá uma progressividade na sua caminhada cristã, haverá um crescimento. Haverá um crescimento. Isso é inevitável. Ele almeja, o crente, aquele que está crescendo em graça, ele anseia e almeja ter uma vontade totalmente coerente, uniforme, parecida com a vontade de Deus. Ele deseja em seu coração, apesar de que de forma imperfeita, mas o seu principal objetivo, tanto na terra, ou após a morte, é estar na presença de Cristo, é ter a completa separação do pecado, de todo o pecado. Porque o crente, irmãos, ele não sente prazer no pecado, não sente. Um rapaz um dia desse falou comigo: irmão Mateus, por que tanta ênfase no pecado? Irmão Mateus, por que a igreja de vocês fala tanto sobre a corrupção do coração? Por que isso? Vamos falar de coisa boa, vamos falar das coisas maravilhosas da Bíblia. Meu irmão, como que você vai saber o remédio para a cura de uma doença se não haver diagnóstico? É impossível. Como que haverá a cura para uma doença se ele não for diagnosticado com a mesma? Como que eu vou tratar de um câncer se eu não sei que eu tenho? Ele vai fazer o quê? Ele vai me matar gradualmente. Então, como que nós entenderemos a necessidade de um crescimento espiritual se não conhecemos a guerra dentro de nós no tocante ao pecado? Se não conhecemos como somos propensos ao erro, de como facilmente nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. O crente que entende a palavra de Deus e que tem o Espírito Santo, ele entende a necessidade e ele sabe que ele precisa do diagnóstico do pecado. Deus, ele cutuca a ferida, ele mostra ela, mas ele também traz o remédio, a solução, que é o Evangelho da graça. Então nós iremos crescer gradualmente, irmãos, no amadurecimento espiritual. É incompatível com o crente, irmãos, durante décadas permanecer na mesma vida. Nós estamos falando dessa noite de crescimento. Quanto que nós temos crescido? Quanto que eu tenho crescido? Quanto que nós crescemos? Em relação às conversações, em relação à nossa conduta. Então o crente, ele almeja, o seu principal objetivo não é porque o céu é bonito, é porque é um bom lugar, mas é porque ele entende que estar na presença de Cristo e estar no céu é ter a completa separação de todo o pecado, é ter a ausência do pecado. É isso que a natureza almeja, é isso que o coração do crente almeja. E esse é um sinal de que nós estamos crescendo espiritualmente, quando almejamos nos desfazer desse corpo, de deixar esse nosso tabernáculo, de deixarmos o velho homem e almejamos a Cristo, e almejamos o nosso Senhor e a completa separação de todo e qualquer pecado da nossa vida. Outro sinal muito importante acerca do crescimento da graça é o desenvolvimento do amor cristão. Todas essas virtudes que eu estou falando aqui, Pedro já tratou na primeira carta, no capítulo 3, todas elas. E ele fala acerca do amor ao próximo, de como devemos caridosamente amarmos uns aos outros, do efeito que é causado em nosso coração pela graça de Deus, de que o homem e a mulher cuja alma está crescendo na graça, ela vai se tornando mais amorosa a cada ano que passa, amando a todos os homens, as mulheres, os irmãos na fé, aqueles que estão com ele, servindo o Senhor Jesus, mas especialmente os da sua casa, os da sua família. Paulo disse: não cuidamos dos nossos, em especial dos da nossa própria casa, nós somos semelhantes aos incrédulos, e a fé de Cristo não está em nós. E isso será, irmãos, visível de modo passivo, em uma crescente disposição para sermos amorosos, pacientes. Não é fácil, irmãos, seguir uma vida de santificação não é fácil.
buscar servir a Cristo no mundo mal, tornar-se manso e humilde como Ele, ser amoroso com aqueles que falam mal de nós, lidar com aqueles que nos ultrajam pelas costas, que nos apunhalam pelas costas. Isso fala de irmãos da fé. Não é fácil ser como Cristo, é difícil por causa do pecado, mas não é impossível. Não é impossível. Nós temos graça suficiente para amarmos aquele que nos maldizem, para amarmos os nossos caluniadores, para tomarmos o exemplo de nosso Senhor e percebermos de como que gradualmente essa graça cresce em nosso coração, de como que esse amor de uns para com os outros deve ser evidente. E alguns crentes, caluniosamente, tristemente, falam, eu perdoo esse indivíduo, mas sai da minha frente, não te perdoo. Que tipo de perdão é esse, irmãos? Que tipo de perdão é esse que não aceita a pessoa como ela é? Irmãos, vocês já pensaram e pararam um pouco para pensar, se Cristo fosse lidar conosco? Pense um pouco aí, medite nisso. Como que seria se Cristo lidasse com nós, da mesma forma que lidamos com os nossos semelhantes? Como que seria? Eu vou ainda mais, como que seria se Deus, o Deus Santo, que a Bíblia diz que Ele é como chama de fogo, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente em Apocalipse. Se Ele lidasse nós, segundo os nossos pecados, quem de nós poderia estar aqui essa noite? Quem de nós, irmãos? Nenhum de nós. Porque cremos e entendemos a indignidade, a pecaminosidade do nosso coração, as imperfeições que pairam em nós, a nossa própria constituição foi afetada pelo pecado. Então o crente, ele entende isso, ele vê isso, não só nele, nos seus semelhantes, naqueles que convivem com ele. Então esse é um dos sinais de que a graça de Deus está crescendo em nós, quando o amor também cresce, quando a paciência cresce, quando a longanimidade também nossa é grande de uns para com os outros. Porque, irmãos, não há sinal mais seguro de um desvio e de uma decadência na graça do que uma disposição cada vez maior para achar falta nos outros. Não há. Se existe o declínio espiritual, se existe o declínio na nossa vida espiritual, é quando nós procuramos achar falta nos outros, detectar ponto fraco dos outros e apontar imperfeições dos outros. Como que pode nós, como irmãos, uns dos outros, chegarmos a isso? Paulo diz que temos que ser imitadores dele, como também de Cristo. O que Cristo fez? Cristo não levou em consideração as nossas transgressões e pecados. Não levou, ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro, para morrer por nós pecadores. Então não existe um sinal de uma decadência espiritual, de um desvio da graça de Deus, do que esse. Porque de pessoas que apontam as imperfeições e procuram detectar pontos fracos, o pecado de um dos outros. Isso é coisa maléfica, irmãos. Isso é coisa diabólica. O acusador das nossas almas não somos nós, é o diabo. Quem procura acusar os crentes diante de Deus é Satanás. Nós devemos, como Paulo diz aos Colossenses, carregar os fardos uns dos outros. Quando o irmão cair, nós não podemos dar gargalhada e muitos. Não, nós devemos levantá-lo, procurar o perdão, a reconciliação, antes mesmo do pôr do sol. Porque Cristo fez também conosco. Porque Cristo também o fez conosco. Então, se alguém deseja crescer na graça, nós precisamos buscar verificar se o nosso interior, se o nosso amor cristão está aumentando gradualmente. Se de fato aquilo que eu fui há um ano atrás, como que eu aborrecia as pessoas facilmente, e de como que hoje meu coração se tornou sensível, apesar da pessoa, apesar dos defeitos das pessoas, eu consigo amar, ter paciência e longanimidade para com aquela pessoa, tomando assim um exemplo de Cristo. O último sinal aqui importante também do crescimento na graça do Senhor é o zelo e a diligência crescente em fazer o bem pelas almas,
em ter compaixão pelas almas. Porque o indivíduo que realmente está crescendo, ele se interessa, irmão, intensamente pela salvação dos pecadores a cada ano que passa. O desejo de que as pessoas sejam salvas e conheçam o Evangelho no coração de um crente que tem a graça de Deus, isso é gradual, isso cresce com o tempo. Ele deseja, ele almeja que os seus parentes, os seus semelhantes, aqueles que estão próximos dele, conheçam também o Evangelho, conheçam a salvação. É inconcebível para uma igreja que professa a fé em Cristo, que professa a fé no Senhor Jesus, de que crê no Evangelho, não ter esse senso, essa compaixão pelos perdidos, não ter esse desejo das missões, tanto na própria pátria quanto no estrangeiro. E muitas vezes falamos de missões de China, de África, mas quanto que o São Félix está precisando de uma palavra do Evangelho? E quanto que nossos vizinhos não precisam, de uma palavra do Evangelho? De sabermos com sabedoria, não apontar porque todos têm pecado, mas mostrar o defeito dele, a necessidade de cura que ele tem, por meio do Evangelho, por meio de Cristo. Então, quando pensamos de missão, falamos de África, de Moçambique, falamos de países do outro lado do planeta, do globo, e não nutrimos esforços evangelísticos para amar os perdidos aqui, perto de nós, próximos de nós. Irmãos, uma alma que está crescendo na graça, que tem o Espírito Santo de Deus. Se um crente não tem o senso disso aqui, ele pode duvidar da sua conversão. Se você nunca desejou que alguém seja salvo, nunca sentiu compaixão por um perdido, duvide da sua conversão, duvide da sua salvação. É estranho, porque o desejo é crescente, é contínuo em nossos corações. Ele não se cansa de fazer o bem, só porque cada esforço seu não obtém um desejo, o seu sucesso bem como ele desejava, como ele queria. Não vamos mais evangelizar não, irmão Mateus, já 21 anos dessa congregação, quantas palavras de desânimo eu não ouvi, irmão, esquece, esse negócio de entregar evento não dá certo não, vamos parar com isso, calma, é com o tempo. Irmão, se não nos dispusermos a pregar o Evangelho, a anunciarmos as boas novas do Evangelho, não há Espírito Santo em nós, não há. Não tem como a igreja não ter a sensibilidade daqueles que vivem no mundo cego nos seus pecados, porque ele entende quem também ele era, e o caminho pela qual ele estava caminhando também. Então não se deixe, irmãos, de se desinteressar pela causa de Cristo na terra. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, embora muitos aprendam menos acerca disso, ou não empenhem muito acerca disso, nós precisamos entender que para continuar trabalhando, para continuar evangelizando, pregando, nós precisamos saber qual é esse Evangelho que cremos. Porque quando entendemos o Evangelho e somos habitados pelo Espírito Santo, nós entendemos a necessidade daqueles que, como nós outrora, estão perdidos nos seus pecados. Porém, continuará trabalhando sem se importar qual seja o resultado. Não importa. Se nós já evangelizamos aqui 20 vezes, 30 vezes, não importa qual será o resultado, nós não podemos nos desanimar. Nós precisamos dar a nós a oração, continuar pregando o Evangelho, falando da obra de Cristo, visitando, agindo de acordo com a posição e considerando que o seu trabalho é o seu próprio galardão no Senhor. O seu próprio galardão. E eu pergunto para nós, irmãos, quantos de vocês, estou dizendo que alguém vai ser salvo porque você falou para ele, mas quantos de nós aqui já conduzimos alguém a Cristo? Quantos de nós aqui já falamos acerca do Evangelho para alguém? Quantas pessoas por meio de mim e de você já ouviram falar de Jesus, do Evangelho? Esse senso deve pairar em nosso coração. Esse senso deve nos tomar, irmãos. Isso é um dos sinais, mais definitivos sinais, também de um declínio espiritual, de um declínio na vida cristã.
é o interesse cada vez menos pelas almas alheias e pela expansão do reino de Cristo. Então, quer alguém saber se está crescendo na graça? Examine-se a si próprio para ver se sente um interesse crescente pela salvação das almas perdidas. Então, nos empenhamos por causa de que nós entendemos que éramos também perdidos e de que eles precisam do mesmo Evangelho. Vocês já pararam, irmão, se Cristo desistisse de nós cada vez que nós pecamos? Vocês já pararam para pensar nisso? Se cada vez que eu e você pecamos, se Cristo tivesse desistido de nós, se Deus tivesse desistido de você, e muitos de nós queremos avaliar as pessoas dessa forma: ah, fulano não tem mais jeito não, pai. Já falei de Jesus tantas vezes para ele, tantas vezes, e ele continua na mesma imundícia de vida. Vocês já pararam também se Deus o fizesse da mesma forma conosco? Como alguns pastores falaram para mim, né? Esse indivíduo aí não tem jeito para ele não, rapaz. Logo, logo vai passar. Isso é algo passageiro. Como muitos falaram acerca de nós, da nossa fé. Já pararam para pensar sobre isso? Mas o desejo de Deus, irmãos, e Ele se agrada, é que a causa de Cristo, que o seu reino se expanda, que o seu reino cresça. Nós não podemos se contentar com isso aqui. Nós devemos ouvir a palavra santa de Deus, absorvê-la e avidamente, espontaneamente, voluntariamente, impelido pelo Espírito Santo, divulgá-la fora. Divulgar a palavra santa de Deus. E como que nós iremos divulgar? Quando não há essas características, quando não há esse crescimento em nós, muitas vezes nos sentiremos envergonhados. Né, rapaz, eu me deixei levar, vivei tanto tempo, né, como crente 007, e agora falar para esse indivíduo sobre Jesus, ele vai mangar de mim. Né, muitos até dizem: tu crente? Por causa do tempo, por causa da influência, né? Mas devemos tomar essa postura, para que ele entenda que assim como você também é pecador, Deus também pode restaurá-lo, Deus também pode mudar a vida dele. Então vemos aqui alguns dos sinais visíveis, as marcas do crescimento na graça, da qual Pedro aqui no contexto faz menção, da maturidade, da fé e do amor crescente, né? Do amor pelas almas perdidas, de um crescente crescimento da humildade. Então, quanto a isso, irmãos, não há dúvida de que isso é verdade quanto ao crescimento da graça, bem como em tudo mais. E esse é um dom de Deus, é um dom que o Senhor nos dá. Nós sabemos que a própria salvação em Cristo é um dom que o Senhor nos deu, como Paulo diz em Efésios 2, 8, 9, bem como a sabedoria dada a nós, como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Aquele que quer a sabedoria, peça a Deus, que Deus o dá também. Então, obstante, nós devemos, aliás, fixar com firmeza a nossa mente em Deus, naquilo que Deus se agrada, naquilo que Deus aprova. E fixar a mente também e entender que Deus se agrada em agir também através de meios. Através de meios. Deus tem os seus instrumentos. Deus ordenou tanto os meios quanto os fins, para que a vontade dele fosse cumprida. Então, aquele que quiser crescer na graça do Senhor, deve tirar proveito dos meios de crescimento, dos meios de graça, de crescimento que Deus nos deu. Irmãos, nós devemos nos livrar da ideia vã, inútil, de que um crente não está crescendo na graça, e isso não é culpa dele, né? Ah, não estou crescendo na graça, isso não é minha culpa. É culpa nossa, sim. Deus não nos fez como robôs. Nós somos também responsáveis pela nossa espiritualidade, pela nossa vida para com Deus. Então fixe bem a sua mente e o conceito que diz que um crente, um homem vivificado pelo Espírito Santo, não é uma mera criatura mortal. Não, pelo contrário, ele foi dotado com poderosas capacidades, responsabilidades que o Espírito Santo de Deus o deu a ele, né? Que as palavras de Salomão desçam mais profundo da nossa alma, daquilo que ele fala em Provérbios 13 e 14, né? Como vemos
como que o crente deve progredir. Provérbios 13:14, Salomão diz que a alma dos diligentes, ela se farta daquele que é diligente, do produtivo, daquele que busca. Assim também é a nossa vida espiritual. Assim também é como é alimentada a nossa comunhão com Deus. Então, um fator essencial, irmão, no qual o crescimento da graça, dessa diligência, se dá em especial nos usos desses meios que Deus nos deu. Nós entendemos, segundo Romanos, que Deus nos predestinou para a salvação. Não é isso? Que Deus nos elegeu para a salvação. E como que Deus fez isso? Deus usou meios no tempo para que isso se tornasse verdade, para que isso se tornasse efetivo em nós, por meio do chamado eficaz, pela pregação do Evangelho e pela aplicação da pregação em nosso coração do Espírito Santo do Senhor. Assim também não é diferente em nossa comunhão com Deus e nossa vida espiritual. Deus estabeleceu meios pela qual nós podemos nutrir a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual com Deus. E dentro dessa categoria, desses meios, nós podemos incluir as orações particulares, a leitura pessoal das Escrituras, a meditação e o autoexame. É preciso fazermos isso. Né? Qual foi a última vez que nós sentamos-nos com a Bíblia, irmãos? Eu acho que nem se pratica mais o autoexame hoje, no período puritano isso era muito comum. Qual foi a última vez que lemos a palavra e sentamos com ela em oração e dizemos: Senhor, eu preciso mudar nisso. Senhor, trabalha no meu coração nisso. Trabalha, Senhor, nessa parte. Trabalha nessa situação, na minha alma. Senhor, cura esse mal, esse pecado, essa vileza. Quando que nós, no autoexame, por meio da meditação da palavra de Deus, usemos esse meio para o benefício da nossa própria alma? Então o indivíduo que nunca faz esforços relativos a essas coisas, ele não poderá mesmo esperar crescer na presença de Deus. Não poderá ter crescimento espiritual quando negligenciamos esses meios. Então você permanecerá na mesma superficialidade sempre. A mesma. E outra coisa, não podemos tirar essa responsabilidade de nós. Não podemos. Porque nós somos responsáveis quanto à nossa vida espiritual diante de Deus. Então, como que pode haver crescimento se nós não usamos esses meios que Deus nos deu? A oração particular, a leitura das Escrituras, o autoexame, a meditação em sua palavra. Essas são, irmãos, as próprias raízes do cristianismo verdadeiro, bíblico. Se o homem errar quanto a esse ponto, quanto ao negligenciar esses meios de graça, ele erra com tudo mais. Porque essa é a razão fundamental pela qual tantos crentes professos nunca parecem avançar. É a mesma coisa. Nós nunca teremos progresso espiritual, irmãos, quando de fato nós batemos continência para o Senhor, quando nos posicionarmos como crentes e lutarmos contra nós mesmos, contra o nosso pecado. Se nós fôssemos diligentes em nossas conversações, em especial na meditação da palavra de Deus, com quanto somos, quando estamos acusando aos outros, eu acho que nós estaremos em outro patamar de espiritualidade e maturidade. Daquilo que acusamos os nossos irmãos, daquilo que falamos mal uns dos outros. Se tudo isso fosse utilizado para o bem da nossa própria alma, na leitura das Escrituras, na oração, muito proveitoso seria para nós. Então, muito não cresce por causa disso. Muitos se acostumaram com uma mesmice espiritual. Eu vou para a igreja, venho para casa, leio a Bíblia na igreja, não leio em casa, não oro em casa. E, irmãos, nós acostumamos nisso. A nossa carne, ela se agrada disso. Deve ter uma luta, uma resistência. Nós precisamos clamar pelo auxílio do Espírito Santo para que isso ocorra, para que de fato tenhamos força para vencermos esse mal e não sermos somente os cristãos professos que não têm avanço, não têm progresso na caminhada cristã. Então muitos são descuidados, indisciplinados
no tocante a essas coisas, no tocante às suas orações particulares. Não leem quase a Bíblia. Né? Charles Spurgeon diz uma frase muito dura, né, que eu lendo ela, até às vezes quando eu vou tirar uma poeirinha na minha Bíblia, eu fico assim meio, já lembro logo, né, parece que ficou gravado na minha mente. Ele diz que a Bíblia de muitos crentes se encontra nas suas partilheiras ou nas suas estantes cheias de poeira, a ponto de escrever com o dedo o nome condenação. Isso é duro, porque estamos negligenciando o meio de graça que Deus nos deu, a sua palavra. A sua palavra. Então muitos são indisciplinados no tocante a isso. Não leem suas Bíblias, e seu espírito quase não tem vivacidade, não tem empolgação, entonação na fé, né? Não tem aquele entusiasmo no tocante à sua própria fé, não há ânimo na presença de Deus. Então, uma evidência de que esse crescimento é evidente em nós é que nós somos diligentes nesses afazeres. Irmãos, isso aqui é um alimento, isso aqui não é papinha, né? Pedro diz que tem crente que precisa de mingau. Isso aqui para nós, que já temos um bom tempo de fé, né? Muitos já ouvimos isso, mas é como Pedro diz, nós precisamos lembrar disso. Nós já passou do tempo do mingau. Nós temos que ter um alimento mais robusto, né? Algo mais sólido, mais consistente, para o alimento da nossa alma, né? Então é um período da nossa fé que chega de mingau, chega de leite. Pedro vai dizer que o bebê, né, ele busca pelo leite, depende do leite. Paulo diz que quando eu era menino, fazia coisa de menino, mas quando eu virei homem, eu deixei as coisas de menino e passei a fazer as coisas de homem. Esse é o crente. Há um momento em nossa vida que haverá essa maturidade, e que nós não queremos mais o alimento, né, o mingau, o leite, nós queremos um alimento sólido. E o alimento sólido é isso, ele mexe conosco, ele faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto e recorremos à graça do Senhor, nosso Deus. E o último aqui sinal, né, desse crescimento na graça é a vigilância acerca da nossa própria conduta e das pequenas questões da nossa vida diária. O nosso temperamento, né, o uso dos afazeres da língua, como usamos as palavras. Eu estava até falando para a Lidiane, uma palavra assim que a gente fala, nunca mais ela volta. Aquilo que falamos já era. Se foi bom, se foi ruim, é como espada no coração de uma pessoa. Ela nunca mais vai voltar aquela palavra que você falou. Então, cuidado quanto aquilo que falamos, no cumprimento das diversas atividades relacionadas à nossa vida, como emprego, né, o que fazemos com o nosso tempo. Cada uma e todas essas coisas devem ser realizadas sob a vigilância, se quisermos que a nossa alma prospere diante de Deus. Se quisermos manter essa comunhão com o Senhor, nós precisamos, irmãos, ser vigilantes quanto a essas coisas. E eu quero encerrar aqui sobre esse estudo com as próprias palavras de John Charles Wright. Na página 147 ele diz assim: tudo está ficando mais velho. Nós e o mundo estamos envelhecendo, mais alguns poucos verões, uns poucos invernos, mais algumas poucas doenças, algumas tristezas, mais alguns poucos casamentos, mais alguns poucos funerais, mais algumas poucas reuniões, mais algumas despedidas. E então o que sucederá? Ele pergunta. Ora, a grama estará crescendo na superfície das nossas sepulturas. Assim não seria conveniente examinarmos o nosso íntimo, apresentando à nossa alma uma indignação simples quanto a essas verdades? Nós estamos avançando no que diz respeito à nossa religião cristã, aos fatores que se referem à nossa paz com Deus e à nossa comunhão com Ele, e na grande questão da santidade pessoal, nós estamos crescendo? Está havendo crescimento? Quanto que nós já amadurecemos de alguns anos para cá? Quanto que nós crescemos na presença do Senhor? Nós entendemos, irmãos, que somos responsáveis por isso, e de que o pacto da graça no qual estamos inseridos não nos torna isentos de buscarmos esses meios que Deus nos deu. Sua palavra, a oração,
a reunião pública no domingo, o participar do sacramento da ceia, no vilusme do batismo. Nós devemos participar dessas coisas e não sermos negligentes quanto a isso. Foi nos dadas responsabilidades e Deus não daria aquilo pela qual nós não poderíamos fazer. Nós temos a capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em nós. Nós temos graça suficiente. Existe graça aqui nessa noite de Cristo suficiente para vencermos qualquer pecado. Aquele pecado que crucificamos na cruz, ele é vencido quando cremos em Cristo e quando depositamos inteiramente a sua fé nele. Não existe pecado que não tenha perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o rejeitar inteiramente a Deus. Aí não há a mesma solução. Mas pecados praticados pelos homens, cegos na sua espiritualidade, cegos nos seus pecados, há perdão, há graça, há poder vivificador do Espírito Santo do Senhor. Cristo está aqui, irmãos. O dia ainda não chegou da nossa morte, Ele está aqui presente. Nós podemos ver aqui com essa palavra, né, a graça do Senhor, o amor de Deus para conosco, porque não há pai que não corrija o filho, que ame a Ele a ponto de mostrar a Ele o caminho que deva andar. Deus não faz isso conosco, e isso é maravilhoso, isso é motivo de alegria para nós. Deveríamos então, com espírito grato, examinar no nosso próprio íntimo coração e perguntarmos a nós mesmos: estamos crescendo? Eu estou crescendo em graça e na presença de Deus? Estou crescendo na minha comunhão com o Senhor, no amor de uns para com os outros, na vigilância, né? Que Deus nos abençoe com sua graça, né? Para que, assim como Pedro termina com um louvor a Deus, dizendo: a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno, e assim o seja. Tanto Ele é glorificado agora na salvação de pecadores, daqueles que crescem no conhecimento da graça dEle, como também naquele último dia, quando nós o contemplaremos e veremos de fato como Ele é. Nós nunca o veremos. Você percebe que o nosso coração nutre uma esperança? Então essa é uma ação do Espírito Santo em nós, né? Que ela possa ser nutrida, que ela não seja apagada pela incredulidade ou pela negligência quanto aos meios de graça, mas que essa chama possa ser acendida, né? Nutrida pelo Espírito do Senhor e pela Palavra Santa de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe com sua graça, que o seu amor continue crescendo gradualmente em nossos corações. Convide, irmão, com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós bendizemos a ti, Pai, por quem tu és. Bendizemos o Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, que apesar de nós, o Senhor tem nos amado, tem nos escolhido, tem nos santificado, chamado-nos para te servir, ó Deus, Pai Santo. Que o Senhor possa, ó Deus, gradualmente fazer com que nós cresçamos em graça e na santificação do Senhor. Abençoe cada irmão aqui presente, a nossa congregação, Pai. Deus, não permita que permanecemos na mermice, Pai amado, nessa vida espiritual, Senhor, né, superficial, mas nos desperte, Pai. Começa em mim, meu coração, começa em nós, ó Deus, aviva-nos segundo a Tua Palavra, e dá-nos fome e sede pela Tua Palavra, pela comunhão para com o Senhor. Abençoe cada um dos Teus filhos aqui presentes, a nossa irmã Lucia, Pai, que é a família dessa semana, cada um dos Teus filhos, guarde-nos nessa semana, Senhor, que possamos viver para a glória do Senhor, e abençoe-nos, ó Pai, nos guiando, nos conduzindo, segundo a Tua boa vontade. Leva-nos em paz para os nossos lares. É o que eu te peço e por fé te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrados, irmãos, essa noite. Só quero dar alguns avisos, irmãos, por favor, rápido. Alguém tem algum comentário a fazer, irmãos, sobre esse estudo? Nós encerramos aqui acerca do crescimento. No próximo quinta-feira vamos falar sobre a segurança. Né, como que nós podemos obter a segurança da nossa salvação. É revelado na palavra. Crescer na graça,
muitas vezes enfrentar dificuldades, coisas que não somos capazes de enfrentar nós mesmos. A gente percebe isso, você conquista coisas